né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Nossa Senhora Pentecostes. Rogai por nós que recorremos a vós. José, nosso Pai protetor. Rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os capítulos têm a formação permanente também, mas os capítulos finais do livro são esses 3. Então, como que o livro ele percorreu, né? O primado do absoluto, né? Quer dizer, a vida religiosa é colocar esse primado e a busca dele através da diaconia, da coinonia, e nesse processo da evangelia, nesse processo também a vida de oração, a vida de conversão, tudo aquilo e a opção fundamental, quer dizer, essa opção plena que vem do fundo do nosso ser para com relação a Deus, se exterioriza como um cristão comum. O cristão precisa se converter, precisa desejar, mas aí a relação disso com a vida religiosa. Então, o processo termina com o voto de pobreza, obediência e castidade, que nada mais é, que é também para todo cristão, só que aqui se torna os conselhos evangélicos, vamos dizer, a epifania, a manifestação da nossa consagração a Deus. Não é a pobreza, a obediência e castidade que nos vão dar a consagração. Não. A consagração, ela se manifesta quanto mais você é pobre, quanto mais você é casto, quanto mais você é obediente. Então aí mostra, ver realmente que o primado absoluto está na tua vida. Que realmente você busca a Deus. Ficou claro? Então por isso que o autor coloca dessa maneira, né? Então vamos lá. Primeiro voto de pobreza. Obrigações do que como aliança e como resposta ao Deus que nos amou primeiro. Então no começo lá do Gênesis, de 1 a 3, o Pai Criador quis que toda a criação, o mundo material, fosse uma fonte que ajudasse o homem a reconhecer e amar o seu Criador. Caminho para viver o primado do absoluto. Então, a natureza existiria, como também o Salmo 18, 19 fala nisso, como epifania do amor de Deus, como manifestação do amor de Deus. Então, o que seria a natureza? Seria esse caminho para chegar até Deus. E a pobreza é o quê? Exatamente o relacionamento correto com a natureza para que a gente pudesse chegar até Deus. Por isso ela se torna aí esse caminho. Porém, o pecado entrou no mundo. Ele quis, o ser humano tudo para si, quis ser criador, quis ser como Deus. Então o ser humano, ele achou que ele era a fonte da vida, né? E por se achar a fonte da vida, ele quis tomar o lugar de Deus. Presta atenção que Deus queria, o plano dele é que o ser humano participasse da natureza dele. Como é por isso que nós nascemos. Porém, o que acontece lá em Gênesis? O ser humano quer participar da vida divina pela própria força. Ele quer tomar a divindade para si e não participar dela na submissão a Deus. Essa é a diferença. O homem livremente inverteu o processo e exigiu que todas as coisas materiais desse culto e adoração a ele. A natureza se tornou um item de comércio. Então a natureza, pelo pecado, ela vai se tornar serviçal ao homem. Quando a gente vê destruição da Amazônia, quando a gente vê destruição dos oceanos, poluição, etc., nada mais é do que
o ser humano usando e abusando da natureza. Então ele torna a natureza algo descartável e não algo que é um presente de Deus. Tá? Jesus, o Filho de Deus, livremente se aniquilou e optou por ser pobre para restabelecer a intimidade entre o Criador e as suas criaturas. O caminho da salvação de Deus podia percorrer outros caminhos. Mas Jesus, como palavra de Deus encarnada, ele optou por ser pobre. E isso não só na idade adulta, ele desde da criança, ele optou pela pobreza. Então ele nasceu de pai e mãe pobre. E onde que está isso? Quando vão apresentar Jesus, eles oferecem as pombinhas. Por quê? Era a oferenda do pobre. Aí eles não tinham dinheiro para pagar um carneiro. Então eles pegaram aquilo que era a oferenda do pobre. Então, José era uma pessoa que vivia do próprio trabalho. Ele era pobre. Tá? Então, o caminho que Jesus usou para salvar não foi ser filho de Herodes. Não foi ser filho do imperador romano. Mas o caminho que ele usou foi ser filho de pai e mãe pobre. Se esse é o caminho que a palavra de Deus encarnada usou, quer dizer que é o caminho que nós também devemos usar. Certo? Tá? Cristo veio então restaurar o plano original do Pai, Criador, que o homem destruiu com o seu coração rico. Tá? Porque aí esse processo de usufruir, né, de submeter. E a vida consagrada? E no nosso caso a vida religiosa? O que ela é? Ela é a continuação da pobreza de Cristo. Então o modelo da pobreza de Cristo é o nosso modelo. É o nosso modelo. Tá? No tempo de São Francisco de Assis, quando ele foi para aprovar a ordem, existia muita desconfiança com relação ao movimento de Francisco. Por quê? Porque naquele tempo havia heresias, como os pobres de Leão, por exemplo, que viviam uma pobreza totalmente desequilibrada, a ponto também de falar que rico ia para o inferno, aquela coisa toda. Então, esse caminho a igreja começava a ter desconfiança. Tá? A libertação vem quando Francisco vai falar o quê para o Papa? Nós queremos apenas viver o Evangelho. E aí Inocêncio III vai falar o quê? Como que você é contra? Está falando que quer viver o Evangelho, vai falar que é contra? Então não tem como. A vida religiosa é isso. A vida religiosa nada mais é do que o prolongamento da pobreza de Cristo. Tá? Tudo que o mundo criado deve ser uma fonte de contemplação, que se aproxima do Pai na intimidade. O religioso profeticamente vive a relativização radical de todas as coisas criadas. O que é relativizar algo? Para o religioso, tudo vem de Deus e tudo volta para Deus, tudo é dom dele e tudo deve ser motivo de louvor. Né? Portanto, relativizar o quê? É como uma grande pirâmide. Você coloca as coisas no seu devido lugar. Então não cabe no coração do religioso a idolatria pelos bens. Não cabe consumista. Não cabe vaidade. Não cabe esse tipo de coisa. Por quê? Porque se você não optou por seguir o Padre Gilberto. O Padre Gilberto é um instrumento, fundador dessa obra, que nos deu essa palavra. Toda a vida religiosa, franciscano, jesuíta, dominicano, beneditino, seja lá o que for, todos seguem a Jesus Cristo. Então, quando o religioso faz voto de pobreza, não importa em que ordem é, ele está fazendo uma opção por seguir a pobreza de Cristo. Então, a pobreza é comum a toda a vida religiosa. Ah, mas fulano não vive. Aí o problema é dele. O problema é simplesmente dele. Tá? Mas, agora, pobreza tem que ser vivida com a espiritualidade. Então tem que ter uma espiritualidade de pobreza. O fulano, cada um faz a opção que quiser pela vida, mas ele faz
aquela coisa, faz tonsura. Pode fazer tonsura? Faz tonsura. Aqui não pode fazer, mas faz. Tá? Burel, não toma banho, sabe? Porque aí eu quero ser pobre, então não tomo banho. Andar sujo, então ando sujo, porque aí é significado de pobreza. Esse processo todo a gente precisa questionar. Claro, não vai ser rico, não vai ter mansão, porque aí também perde todo sentido. A vida religiosa na casa também deve ser sinal de pobreza. Tá? Mas a pobreza que se vive é uma pobreza negativa, que é a pobreza, o símbolo do desapego dos bens. E não pobreza negativa. Nós não viemos para ser mais uma pessoa para passar fome no mundo. Muito pelo contrário, nós queremos ser instrumento para que não haja pessoas passando fome no mundo. Tá? Agora, esse tipo de pobreza, que a gente pode chamar de uma pobreza meio ignorante, ela nada mais é do que um processo para chamar atenção sobre si mesmo. Tá? No final das contas, se está querendo chamar atenção para a própria pobreza, é riqueza. Então, o que é pobreza? Pobreza é essa vida simples. Tá? E na simplicidade eu quero viver. Deu para entender? Tá? Virtude, um modo de viver. Então, a pobreza se torna também virtude, que esse modo de viver tem que ser constante, concreto e consciente. Então, eu não posso viver pobreza só para aparecer para os outros. Eu não posso viver pobreza só quando eu vou pedir as coisas para as pessoas. A minha pobreza tem que ser constante. A minha pobreza tem que ser algo em que, se eu estou aqui, se eu estou na rua, se eu estou estudando, se eu estou no dia de folga, eu sou pobre também nesses dias. Tá? Eu sou pobre também nesses dias. Ah, mas se alguém rico me convidar, vai. O que São Paulo diz? Você viver na pobreza, você viver na riqueza. Então, mas não é porque o fulano convida, então agora eu vou ser rico. Agora eu vou ser rico. Então, você está fazendo uma opção livre para viver esse desapego de bens na escola de Jesus. Que é ele que vai te ensinar verdadeiramente a ser pobre. Tá? Agora, tem que ser algo que vai perpassar a tua vida como um todo. Tá? Eu gosto sempre de dar esse exemplo, que a pessoa quer um Jeep, a pessoa quer um Land Rover, a pessoa quer isso, quer aquilo. A primeira pergunta que se faz é por quê? Se eu estou no centro da África e preciso enfrentar uma savana da vida, vá lá. Eu estou aqui no centro de São Paulo, para que isso? O primeiro é pobreza, o segundo não. Tá? Nós tínhamos um padre que nos acompanhou, que morreu ano passado, o padre Roberto. Ele falava assim, esse critério na área da pobreza, ele falava assim, o que é ligado à tua missão, à tua evangelização, é pobreza. O que supera isso não é. Entende? Teve seminarista aqui, gente, que tinha tanto livro, que comprou 2 o mesmo porque não lembrava que tinha comprado o primeiro. Nossa Senhora. Aí a gente questiona, que pobreza é essa? Tá? Que pobreza é essa? Então, a pobreza ela vai na linha dessa constância. Eu tenho que ser pobre em todas as áreas da minha vida. Certo? Então ela tem que ser constante, ela tem que ser concreta, não pode ser uma pobreza só de nome. Tá? Só de nome. O hábito, por exemplo, é sinal de pobreza por quê? Porque não tem moda em hábito. Não tem como ter moda em hábito. Tá? Então você pode ter 1000 camisetas, e uma camiseta que vale a R$1000, ela vai ficar escondida. E ela ninguém vai ver. Tá? Ninguém vai ver. Agora, calça, tudo mais, tem que fazer o grupo como um todo. Então tem que ser concreta porque ela deve se manifestar em atos concretos. Adianta colocar norma só? Não. Tem que vir da consciência do religioso e formar para isso. Porque se ele não tem consciência de desapego,
ele vai procurar algum subterfúgio para não viver a pobreza. Então, a pobreza deve ser vivida numa medida de desapego verdadeiro. Verdadeiro. Tá? Então, ela tem que ser constante, concreta e consciente. Por isso, tem que formar a consciência para ser pobre. Tem que formar essa consciência. Tá? Virtude da pobreza, em um equilíbrio harmonioso diante de todas as coisas materiais e criadas na busca do necessário, aí essa palavra é chave, para o exigimento integral e na rejeição do desnecessário. Agora, não pode, a que a gente chama de criar necessidade, né? Criar necessidade. Então você vai criando coisas para, falando que aquilo é pobreza, não. Então, a verdade vos libertará. Eu tenho que fazer uma pergunta. O que é realmente necessário para que a minha vida seja uma vida verdadeiramente pobre? Tá? Nós tínhamos aqui uma criatura, vocês vão saber quem é, então assim eu falo. Então a pessoa vivia aquela pobreza de passar frio e dar blusa para os outros. Ai, que bonito, que mão despojada. Criava uma interrogação em cima, né? No final das contas, gente, depois a pessoa pega e sai, aquela coisa toda, mas é aparecer, né? Tá? Não dava por pobreza, dava para aparecer, quer dizer, precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa, certo? Outra coisa que Santa Teresa fala, né? Que é aquilo que eu estava falando antes, pobreza não é, porque Teresa tinha um certo escrúpulo com limpeza, né? Pobreza não é sinônimo de sujeira. Quem falou que ficar fedendo é ser pobre? Hã? Qual a razão disso? Agora, porque morador de rua não tem condição de tomar banho, então eu vou ficar fedendo para parecer que morador de rua. Isso é ser pobre? Não, isso é ser anti-higiênico. Tá? Então, sinônimo de pobreza é simplicidade. Então, eu não quero incomodar as pessoas com o meu cheiro. Então, eu vou cuidar de mim. Agora, eu vou passar um perfume que exala, fica um turíbulo andando? Não. Então, o equilíbrio. Simplicidade. Esse é o sinônimo. Certo? Tá? Essa pobreza, ela não é só pessoal. Essa pobreza, ela tem que ser comunitária. Tá? A pobreza de espírito é uma atitude que reconhece em toda a sua realidade que somos criaturas e não criadores. Tradução, o que a pobreza vem nos lembrar? Sempre somos dependentes de Deus. Então a gente tem a providência santíssima, porque somos dependentes de Deus. E a gente vive na dependência de Deus mesmo. E a gente crê que cada pessoa que nos ajuda, como também tinha as mulheres que ajudavam a Jesus, que está lá no Evangelho de Lucas, nunca nos esqueçamos disso, essas pessoas são sinal da providência de Deus. Por isso, o que elas nos dão deve ser respeitado. Tá? Sim. Eu fiquei com uma dúvida uma vez, eu visitando um lugar, e aí a pessoa falou assim, nós dependemos da providência. Então, mas assim, não fazia nada. Poderia fazer, sei lá, uma arte para vender, algum artigo religioso, mas falou assim, não, vamos depender da providência. E essa é a estrutura geral desse lugar, não posso falar assim, mas é a estrutura geral desse lugar. Eu fiquei pensando, mas a questão nova, eles vendem produtos e tal, como é que entender então, isso? você vê, olha como que a pedagogia de Jesus, onde que está isso na Sagrada Escritura. Quando o povo lá, os 5.000 homens estavam lá, Jesus poderia muito bem ter falado, eu pegar a pedra e transformar em pão, ou pegar o pão e simplesmente fazer aparecer. O que Jesus faz? Quantos pães tem? Primeiro dei a vós mesmos de comer, depois quanto pão tem? É daquele pão que Jesus multiplica. Então, é aquilo que a gente fala no ofertório, né? Bendito seja o Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebeu a vossa bondade. Fruto da terra é o trabalho humano. Então, é tanto o fruto da terra que é graça de Deus, como o trabalho humano.
Então, mesmo que é pouco, a gente tem que contribuir com aquilo que é trabalho nosso. Ficou claro? Tá? Nessa pobreza comunitária, então, aceitar as limitações humanas. Então, cada um também tem o seu itinerário de pobreza. Começa no coração, mas é vivida comunitariamente. Então, a casa tem que transparecer essa pobreza. Isso quer dizer que vai dormir em tábua no chão, vai dormir sem cobertor, vai pegar pneumonia. Não. Ter um mínimo, que é aquilo que dá para viver, e vamos viver com aquilo que Deus dá. Tá? Por isso também é uma leitura crítica à pós-modernidade, que hoje o consumismo é algo absoluto. Né? A pessoa é na medida que ela compra. Se ela não tem poder aquisitivo para comprar, ela não existe para a sociedade e para o mercado. Então a gente também, fazendo esse tipo de coisa, a gente vai contra uma estrutura dessa, né? Porque tem pessoas que pautam a vida. Aí eu estou com um problema, minha casa está uma confusão, meu marido me traiu, aí eu vou pro shopping. Aí lá eu comprando Isso daí virou droga. Agora, nossa vida não pode se pautar por isso. Tá? Como uma terapia. É. Honestidade, desejo de possuir o desnecessário, mostra a nossa verdadeira motivação. Então, eu tenho que mostrar realmente por que eu quero as coisas. No documento Orientações sobre a Formação na Vida Religiosa, a igreja coloca assim. Então, tem vários candidatos que vêm de vários tipos de situações de vida. Aqueles que já tinham uma independência financeira porque trabalhavam, vão ter que reaprender na dependência. Então, vamos dizer, a pessoa tinha tudo na vida. Agora ela tem que pedir pro superior um sabonete. Ai, que humilhante. Mas faz parte da pedagogia. Para a gente colocar as coisas no seu devido lugar. Tá? Então, vai ser uma escola de humilhação? Vai. Por outro lado, aqueles que vêm da pobreza e têm uma categoria de vida maior do que tinha na própria casa, pode os olhinhos brilharem e se iludirem, como nós já vimos aqui. Tá? Nós já vimos aqui. Então tinha uma criatura que já morreu, inclusive, está naquele quadro lá, ele já morreu, ele chegou aqui, pegou uma imagem de Nossa Senhora, muito bonito, naquele nicho, bonito, criou uma gavetinha embaixo para colocar moedas e para pedir dinheiro para o povo. Aí a gente começa a questionar que pobreza é. Roubando, né? Porque claro que não tinha autorização nenhuma para fazer isso. Né? Então nesse processo é muito perigoso ver dessa maneira, né? E a pessoa pode perder a alma nesse processo todo. Tá? Por isso também vai levar para outros campos. Por exemplo, a honestidade, desejo de possuir, a generosidade, cura da tendência de guardar tudo, né? Então eu vou aprendendo a me despojar. Espiritualização de todas as coisas, quer dizer, ver como graça de Deus e como eu sou, às vezes, canal para as pessoas chegarem até Deus, através disso, né? E por fim, aquilo que eu falei o tempo todo aqui termina com isso, né? Simplicidade e pessoal e comunitária. Então, a simplicidade é esse outro nome. Tá? Por isso que Sérgio Eliota precisa tomar cuidado com esse conceito, mas é um conceito interessante. O novo nome da pobreza é trabalho, né? Quer dizer, é na trabalho, na simplicidade. Eu vou construindo a nossa vida, a minha vida. Ficou claro? Alguma dúvida? Não? Castidade. Então, primeiro o desapego dos bens, agora o desapego das pessoas. Em primeiro lugar, o amor radical a Deus e ao próximo, e não da impossibilidade de casar. Então, essa visão, ao invés de ter uma visão negativa, castidade é se abster. Castidade eu vou me abster. Então, não veja pelo nome, pelo viés negativo. Castidade é falta, não. Castidade é entrega. Eu não vou ter o amor por uma pessoa para ter amor para várias pessoas. Tá?
contra toda idolatria do mundo dos prazeres como absolutos, como é outra coisa que hoje acontece, né? Pelo voto, os religiosos mostram profeticamente que já vivem os novíssimos. O que é isso? A vida religiosa é sinal daquilo que Jesus fala como, não é anjo, mas como anjos. O que é viver? Porque é aquela questão dos saduceus, né? Uma mulher desposar 7 maridos, os 7 morreram, com quem ela vai ficar casada na eternidade? Na eternidade nem se casarão, nem se dão em casamento. Serão como anjos. O voto de castidade é já viver o céu aqui. Então já não há mais apego, não há mais esse interesse de eu constituir família, porque eu vou construir ser humano através da minha ação apostólica. Outro dia eu estava vendo um programa de animais, aquele é o planeta Terra que passa na cultura, e aí mostrando uma ave que eu esqueci o nome. E engraçado que naquela estrutura de ninhos que existia, tinha pássaros fêmeas que optavam por não ter machos. E elas viviam para cuidar dos filhos. E aí o comentarista falou, se você é pai e mãe, você é sempre responsável por 50% daquela cria. Aquela que se abstém de casar, ela faz a mesma coisa, né? Ela vai ser responsável por criar 50% daquela cria. Tá? É mais ou menos aquilo que a gente faz. Você vai pegar filhos de outros, não importa a idade, e vai fazer crescer. Certo? Vai fazer chegar à estatura de Cristo. Tá? Agora a imagem é que Cristo é o esposo amante e o religioso é chamado a ser a sua esposa amada, por meio da consagração. Então essa amizade profunda, tá? Que é o que os místicos chamavam o matrimônio espiritual. Tá? Não é saber sobre ele, mas conhecer e experimentar sua pessoa, a intimidade verdadeira com Deus. E aí eu vou trabalhando isso dentro de mim. O esposo das nossas almas, provou o seu amor a nós pela encarnação, cruz e ressurreição, que eram, melhor dizendo, sinais de amor e castidade radical. Agora ele espera a nossa resposta virginal, diante da prova de seu amor. O símbolo anel aliança, como a gente usa, que somos esposas aí a uma esposa de Jesus Cristo. O que é essa prova de amor que a Virgem dá? O símbolo da Virgem na Sagrada Escritura é a fidelidade plena ao esposo. Então, quando fala disso aqui, é isso que tem que brilhar. Não trazer para o nível carnal, isso não leva a lugar nenhum. Mas, vê no sentido de que, se eu sou fiel, não tem mais outro marido ou nem esposa no meu coração. Eu não partilho meu coração com mais ninguém. Tá? Então é só realmente de Deus. A castidade deveria levar um coração dessa forma. Dessa forma. Tá? A razão apostólica. Aí na parte apostólica. Para que ser casto? É Cristo que servimos na pessoa dos nossos irmãos. Aquilo que eu acabei de dizer. Dando uma resposta virginal ao nosso esposo. O que é essa resposta virginal ao esposo? Quando eu sirvo alguém, eu estou servindo a Cristo. Ponto. Conforme Mateus 25, na parábola lá do fim do mundo. É a Ele que eu estou servindo. Mas se eu sou, do outro lado, pobre, casto e obediente, eu estou servindo as pessoas, não vai ter interesse afetivo para eu querer aquela pessoa para mim. Tá? Porque aí eu não vou servir com outras intenções. Então a castidade nos dá aquilo que está no Sermão da Montanha, o coração verdadeiramente puro. Tá? Que é o coração puro. Não é só que não tem mau pensamento. É o coração que verdadeiramente não está mais dividido e ele só serve um Senhor. Correto? Tá? Orientações, bom aí. Psicológicas. Primeiro, a sexualidade é um dinamismo fundamental que toca em tudo
quase tudo o que somos e fazemos. O trabalho é ajudar os religiosos a fazer a sua integração nesse dinamismo e orientar a sexualidade para o amor radical a Deus e ao próximo. Se eu não faço isso, vai desembocar em algum problema. Então, não pode ter espaços secretos dentro de mim. Então, eu ofereço tudo para Deus, que nem a Ananias e Safira, eu ofereço tudo, mas mentira. Uma parte eu não mais exponho ao Senhor. Tá? Então, mas é óbvio que também é uma pedagogia. Né? Então, você também vem do mundo, você vem com problemas, você não vem machucado e marcado na sexualidade, na afetividade. Primeiro, você vai ter que viver essa afetividade verdadeiramente como uma sexualidade masculina e paterna. Tá? Então, isso é a primeira coisa que você tem que assumir na tua vida. Se eu vou ser padre, então eu vou ser verdadeiro. Se eu vou ser religioso, se eu vou ser em Jesus Cristo, eu vou viver minha sexualidade de modo paterno e masculino. Tá? Ao viver essa sexualidade de modo paterno e masculino, eu quero ser fecundo. Tradução, eu quero ser verdadeiramente pai e fazer meus filhos crescerem. Tá? Nesse mesmo processo, nesse amor radical a Deus, só que nós temos problema dentro de nós. Então, tem que fazer um trabalho de autoconhecimento para conhecer essa área da minha vida. Tem, principalmente homem, um problema, né? Então, homem às vezes pensa que sabe de tudo, que conhece tudo na área afetivo-sexual e vai ver, não sabe nada, né? Então, esse conhecer até fisicamente, conhecer como o ser humano é, como é o relacionamento humano, para poder realmente conhecer a própria afetividade. Tá? E saber lidar com ela. Tá? Lembra sempre, não misturemos estação. A genitalidade está dentro da sexualidade, vivemos a nossa genitalidade como homens masculinos, dentro da própria afetividade. Então é um ciclo dentro do outro. Mas eu vou viver tudo isso nessa perspectiva de Deus. Mas vem tentação. Eu vou ter que aprender. Por que eu estou sendo tentado? O que está acontecendo comigo? E eu vou trabalhando isso dentro de mim. Claro? Tá? Luta em nós uma força receptiva e oblativa. A passagem de uma para outra é a maturação. Aquilo que a gente viu nos prazos de maturidade. A gente muitas vezes quer as pessoas para nós. Então a gente vai ter que aprender que a nossa vida é se doar para os outros. Que é isso verdadeiramente o amor para produzir vida. Mas sempre vai ter uma intenção egoísta. E aí a gente tem que ficar atento a isso, para não cair. Correto? Tá? Sinais de maturação. Como que a gente sabe que a gente está caminhando? Primeiro, bom uso da liberdade. Então, se eu sou deixado livre, eu sei como me administrar. Eu sei como eu lido comigo mesmo. Eu fico tranquilo na presença de pessoas. E aí não fica com aquele processo interior descontrolado. Tá? Outro sinal, capacidade de fazer propósitos, cumpri-los apesar das dificuldades. Então, a carregar a cruz da própria afetividade. Tem gente que não quer sofrer. Vem uma tenda, pronto, já acabou minha vida, pronto, já entrego. Não adianta, não vou conseguir nunca. Então, se não aprender a sofrer também, a coisa fica difícil, né? Tá? Agora, se vive numa perspectiva hedonista, aí você está morto. E o que é isso? Ouvir isso da boca de seminarista dá dor de estômago. E eu do que ouvi. Eu não consigo viver sem prazer na minha vida. E a pessoa pauta a vida dela por esse prisma. Gente, se você pensa desse jeito, você não vai ser casto nunca. Nunca. Tá? O prazer entra muitas vezes na vida como um processo de compensação. Tá? Agora, menino lá, criança, não teve afeto, quando encontra a afetividade
o prazer sexual na adolescência, aí se entrega aquele processo todo, e aquilo vai virando uma válvula de escape, porque solidão, problema, etc., vai sempre buscar aquilo, porque prazer sexual nada mais é do que afeto puro. Então, agora, eu preciso lidar com isso. Tá? Eu preciso lidar com isso. Agora, eu vou lutar, quanto vai cair 1000 vezes, não interessa, confessa 1001. Confessa 1001. Agora, laxismo, eu não vivo sem prazer, eu tenho que me entregar, a vida é isso aí, acabou tua vida cristã. Ficou claro? Acabou tua vida cristã. O que Deus quer é a tua luta. E aí, aos poucos, você vai chegando nessa maturidade. Agora, entrega os pontos, acabou, aí não tem mais o que fazer. Tá? Juízo correto dos acontecimentos das pessoas. Então, colocar cada pessoa no lugar dela. Não tratar a pessoa como um pedaço de carne que anda. Né? Então, eu tenho o relacionamento correto e uma posição correta com relação a isto. Se não tem esse tipo de intenção, gente, não há psicólogo, padre, ninguém que consiga. Isso são intenções que a gente tem que trabalhar dentro da gente. Tá? Capacidade de diálogo aberto e sereno. Então, tem gente que não quer falar, não quer pensar, não quer se conhecer, não quer falar, aí não dá. Tá? Não precisa chegar. Tem pessoas também, isso a renovação às vezes orienta, tem pessoa que vai dar testemunho, começa a falar os detalhes possíveis e imaginários de toda a vida sexual dela. Não é para fazer isso. Você não é chamada a oferecer. Mas escuta, tem que ter tranquilidade para falar dos teus próprios problemas. E assumir o que aconteceu na tua vida. Assumir para quê? Para continuar da mesma maneira? Não, assumir para crescer. Tá? Agora, tem gente que entra em desespero com relação a isso. Tá? Aí não vai ser curado nunca. Tá? Capacidade de diálogo aberto e sereno, sadia segurança. Eu sempre gosto de falar essa frase, a nossa segurança é a nossa insegurança. Quanto mais eu assumo a minha insegurança, quanto mais eu assumo as minhas fragilidades, mais seguro eu fico. Pode reparar, quando que a gente cai? Exatamente quando a gente está seguro. Por quê? Vigiar, 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 vigiar. Então, vigiar, gente, não é desespero. Aí não posso chegar perto daquela pessoa que eu vou passar mal. Escuta, isso não é vigiar, isso daí é loucura. Tá? Isso é loucura. Tá? O que é vigiar? Se conhecer, saber os próprios limites. Saber falar? Não. Agora, não é uma palavra a ser decorada. Não é uma palavra que brota de dentro de você. Tá? Então, esse é o processo. Aí começa a mostrar que você é maduro. Tá? Outro problema é o que a gente chama de porteira aberta. Né? Porteira aberta é algo que está em nós, não só na castidade, mas na gula e em outros processos assim. A pessoa é assim, ela vai lutando com relação a si mesma, e quando ela cai em pecado, ela fala assim, a porteira abriu, agora eu vou enfiar o pé na jaca. Esse tipo de raciocínio mostra que o processo seu de castidade antes não estava bom. Tá? Caiu, o que tem que fazer? Ato de contrição, propósito de emenda e recomeçar, mesmo que não confessou. Tá? Ah, mas se eu cair uma vez na masturbação é a mesma coisa que 500, para a igreja não é. Tanto que antigamente, hoje fala ainda no ritual, mas as pessoas esquecem, né? Quando o padre perguntava quantas vezes você caiu, e na castidade tinha que falar quantas vezes, era para quê? Curiosidade mórbida do padre? Não. Porque cair uma vez é uma coisa, cair 10 é outra, cair 100 é outra, cair 500 é outra. Isso é uma pedagogia para poder ajudar a pessoa. Tá? Então, cuidado com essa teoria da porteira. Isso daí é perigoso para a vida espiritual. Tá? Ficou claro? Sim. Tá?
capacidade de amar e ser amado. Quer dizer, o amor cura tudo, né? E o amor tem que curar a afetividade. Por isso é aquilo que eu já falei. Você amar todas as pessoas com o amor que você tem pela pessoa que você mais ama na vida, você chegou na castidade. Tá? Orientações pedagógicas. Primeiro, aceitação da sua sexualidade e da genitalidade. Tradução, nós somos homens, tem que aceitar que é homem. Tá? Então, primeiro, essa é a teologia do corpo, né? Quer dizer, aceitar aquilo que Deus te fez. Certo? E aí você vai trabalhando isso dentro de si mesmo. Certo? Na aceitação da normalidade afetiva através do carinho. Quer dizer, aquilo que a gente fala do afeto entre irmãos. Né? Então esse afeto vai sendo cultivado e esse afeto vai realmente nos ajudando também nisto. Caminho de cura. Psicologia, por isso tem que passar por isso. Não aqui na aspirantada, mas postulantado. Perdão dos pais. O que o perdão dos pais tem a ver com a história? Porque muitas feridas na afetividade e na sexualidade vêm da falta de afeto, vêm da falta de presença, vêm da solidão que muitas vezes a criança teve. Tá? Então, esse perdão dos pais até é considerar o quê? A pobreza também que nossos pais viveram na área afetiva também. Senão a gente não vai quebrar esse laço nunca, né? Vai ficar uma reprodução eterna e vai todo mundo pro inferno. Não. Tem que verdadeiramente deixar Deus curar. E quando Deus cura, vai curar o que está para trás também. Tá? Cura interior para viver com o passado. Aí, claro, cura interior, aquela coisa da criança, rezar pela criança, rezar pela ferida dela. Tá? Então é óbvio. Por exemplo, a homossexualidade. Isso daí, claro que a homossexualidade, até pela psicologia, as causas são infinitas. Mas é falta de identificação com a figura masculina, principalmente do pai. Tá? O não acolhimento no grupo dos meninos quando chega lá pelo 8, 9 anos. Aí o menino, ele fica eternamente buscando esse processo de identificação com o grupo masculino. Tá? E aí, quando conhece sexualidade, aí começam as fantasias para o lado masculino. Por quê? Porque ele tem lacunas e ele quer completar. O padre Amadeu Tintini, no meu YouTube, depois se vocês quiserem ver, eu cortei exatamente essa parte que fala da homossexualidade. Ele vai falar esses 3 pontos. Tá? Quer dizer, qual o homossexual estrutural diferente do não estrutural? O não estrutural, ele vai sempre estar lutando e ele não vê aquilo como normal. E ele aceita a própria sexualidade e aí ele vai se trabalhar. Então esse não deixa a homossexualidade enraizar, como é o caso do estrutural. Que acha normal, e acha que tem que ser exercida, e acha que realmente deve ser vivida dessa forma. Tá? Oração, óbvio. Então você tem que rezar essa criança. Então aproveita a Elex Divina, depois vai ter Fio de Ouro e companhia, para fazer rezar essa criança. Tá? Rezar isso dentro de si, não fique esperando os outros, faça isso consigo mesmo. E a direção espiritual, óbvio. Orientações espirituais. Acesse cristã, aprender a dizer não, aquilo que eu já falei. Tá? Então, se a gente tem que se conter em outras áreas da vida, vamos nos conter nessa área também. Tá? Liberdade para orientar a sexualidade para a doação, né? E realmente cair nisto, né? O amor cura. Quando lá tanto de Tiago como em Pedro, né? O amor apaga uma multidão de pecados, aqui também. Quem que a gente tem que lembrar? A pecadora de Lucas 7. Tá? Quando ela chega por trás de Jesus, lembrar, não é cadeira como a nossa hoje, né? Eram que nem divãs. Tá? Então, no tempo de Jesus, eram divãs. Então, eles ficavam deitados, um conversando com o outro. E a mesa era uma mesa baixa na frente. Tá? E a pessoa se levantava para pegar o que comer. Por isso que lá... Por que João foi deitar no peito de Jesus? Porque ele estava deitado lá dele. Tá? Porque era assim, ficavam deitados.
O que essa mulher fez? Ela entrou e começou a lavar os pés de Jesus e enxugar com os cabelos. Cabelo, símbolo, é a sexualidade da pessoa. Ela coloca a sexualidade dela aos pés de Jesus, porque ela era pecadora. Isso deixa claro ali, né? Tanto que Simão, o fariseu, ele deveria saber quem está tocando no pé dele, né? Certo? E o que Jesus vai falar? E no grego é assim. Ela foi perdoada porque ela amou muito. O amor é que vai curar a nossa castidade, a nossa sexualidade, a nossa afetividade. Quem é egoísta vai ter problema com a afetividade o resto da vida. Tá? O resto da vida. Então, tem que optar por essas formas de amor verdadeiro. Tá? Evitar o desequilíbrio das relações humanas, por exemplo, chegar ao contato genital. Aqui também pessoas que falam assim, se eu não mantiver uma relação sexual, eu nunca vou saber se eu sou homem ou não. Eu tenho que provar que eu sou homem porque eu tenho que manter uma relação sexual. Isso é ignorância. Para falar a verdade, isso é subterfúgio. A pessoa fala isso para dar desculpa do processo interior dela. Senão a gente está desdizendo do próprio Jesus, que não fez isso. Tá? Então a humanidade sacratíssima de nosso Senhor Jesus Cristo, como vai dizer Teresa, é o caminho da nossa verdadeira oração e é o caminho da nossa verdadeira castidade. Então não vem com desculpa. Você quer cair? Então vai, cai, mas enfia o pé na jaca. Porém, não vem falar desculpa com relação a isso. Seja franco consigo mesmo. Tá? É como as meretrizes dos publicanos os precederão no reino de Deus. Por quê? Porque eles são francos consigo mesmo. Eles são francos consigo mesmo. Eles sabem o que eles pecaram na vida. Agora o fulaninho hipócrita, não. Ele quer dar desculpa dos pecados dele. Não vai sair desse pecado nunca. Deu para entender o que eu falei? Tá? Prática, a castidade é dom de Deus. Tudo depende de minha opção fundamental. Quer dizer, se a minha opção fundamental, eu quero ter prazer o tempo todo, não há castidade que possa existir. Não há. Tá? Então, se eu opto por ter prazer e eu quero, minha vida tem que ser pautada por isso, não há cristianismo que entre num coração desse. Tá? Humildade para assumir a cura interior. Então, aceita a tua própria fragilidade. Não finja que você é santo, viu? Então, claro, não vai para os outros, não vai para qualquer um. Mas para Deus você tem que escancarar a tua alma. Seja franco com Deus. Tá? Ajuda psicológica, porque vai ajudar nesse processo de autoconhecimento. E uma boa convivência comunitária. Por que a boa convivência comunitária? Porque ela vai nos ensinando o amor verdadeiro. Tá? Inclusive aqueles irmãozinhos não tão santos assim. Porque na medida que você vai exercendo a paciência, você vai exercendo a magnanimidade, você vai exercendo a longanimidade, você vai aprendendo a ver, aí você vai aprendendo a chegar na castidade. Tá bem? Ficou alguma dúvida nisso? Tá? Então, desapego dos bens para viver plenamente para Deus. Desapego das pessoas para ter esse amor exclusivo por Deus. Porque pensa, no céu vai ser só isso. Então, o céu é viver Deus para sempre. Claro que os outros também, é óbvio. Mas vai ser amor puro para sempre. E por último, o voto de obediência. É o voto que mais sofreu modificações. O superior falou, portanto Deus falou. Havia um modelo sagrado na percepção teológica, na vivência da obediência, e o mundo político também seguia a mesma linha, que é aquela questão de rei, etc. Hoje, noções de democracia e autodeterminação e corresponsabilidade infiltram-se hoje na vida consagrada. Então, o plano original do Criador. Deus chamou os que foram feitos à sua imagem e semelhança para uma intimidade profunda com Ele, porque falava com eles face a face no jardim. A aliança foi feita na linha da obediência, não coma do fruto, né? E na linha da confiança e do amor da bondade. Com a entrada do pecado, o mundo acabou
no mundo acabou a intimidade entre Deus e as suas criaturas. Porque a desconfiança. Reparem na fala da serpente. A serpente fala em Gênesis 3 para criar desconfiança no coração de Eva. Quando ela cria, ela faz com que Eva coma o fruto. O processo conosco é a mesma coisa. Então, nós desconfiamos sempre das pessoas. E aí a gente joga essa desconfiança para Deus. Por quê? Se nos outros dois tinham influência da nossa infância, vocês já imaginaram nesse negócio aqui? Na área da obediência. Quanta machucadura, quanto bullying, quanta injustiça das autoridades da nossa vida. E aí o que cria? Uma desconfiança com relação a Deus, porque a gente joga tudo para Deus. E aí, por consequência, uma desconfiança extrema daqueles que Deus colocou à nossa frente. Tá? Então é algo que a gente tem que trabalhar no nosso coração, é essa desconfiança. Certo? Como nós falamos lá no trato de maturidade, nem vaca de presépio, falar assim para tudo. Tem que ser como Maria, como vai ser isso eu não conheço o homem. Mas também não adolescente rebelde, que desconfia de tudo, que também aí não há vida comunitária e obediência que resista. A gente tem que achar o caminho da verdade. E vamos lá, depois a gente volta nisso. A salvação vem através da obediência. Então Abraão, os profetas, a obediência do verbo encarnado, foi obediente até a morte e morte de cruz. Em Filipenses 2, 6, 11, a palavra é a mesma na língua portuguesa, mas só que em grego é diferente. Quando fala Jesus Cristo foi obediente até a morte de cruz, não é a palavra rupaku ou no grego, que é obealdire no nosso caso, que é se colocar ouvir. Não. Ali ele se submete. Então, com Deus, não é só ouvir, a gente é chamada a nos submeter a Deus. No versículo 12, lá embaixo da 2 Coríntios 2, vai falar assim, São Paulo fala assim, vocês obedeceram a mim, não só na minha presença, mas também na minha ausência. Esse obedecer é rupakuo. Esse obedecer é obealdire, é aprender a ouvir. Tradução, o que é obediência na vida religiosa? Obedecer é aprender, e eu friso essa palavra, aprender a ouvir a voz de Deus na voz dos meus superiores. Sábado, depois vocês devem ver na internet, o Papa soltou o rei em cima dos legionários de Cristo, por causa, de novo, do fundador. Né? Se você fosse uma obediência, é claro que ele explorava a criança, né? Ele explorava a adolescente, aquela coisa toda. Mas, se você tivesse que se relacionar com uma pessoa e falasse para você pecar, e ainda, isso eu estou falando que é público, tá? Ele falava que o Papa tinha permitido ele se masturbar. Tá? Então ele usava meninos para fazer isso. Ele fora usar droga e outras coisas mais. Ele é o fundador, gente. Ele falou um negócio desse, vai contra a lei divina, acabou. Não tem mais palavra de Deus ali. Estou usando um caso radical, melhor, extremo, para vocês entenderem. Então, o superior, ele é ser humano. Ser humano. O que nós estamos falando aqui? Madre Teresa. Se ela fosse... Você já tirou o filme, né? Se ela fosse obediente, ela não tinha fundado. Por quê? O que a superiora dela falou? Não. Não. Você não vai. Eu não te permito. Se quiser, larga o convento. E ela falou, não, mas eu sou religiosa. Tá? Então, o que é obedecer? Obedecer é, eu vou aprender a ouvir na voz do superior a voz de Deus. Só que eu tenho que aceitar que a mediação é humana. A mediação é humana. Os santos aprenderam a fazer isso. Eles aprenderam a fazer isso. Deu para entender a diferença ou não? Sim. Isso, gente, é fundamental. Se não fazer isso, não vai conseguir obedecer.
Não vai conseguir obedecer. Tá? A obediência religiosa é um convite a participar com o Pai na salvação de toda a humanidade. Por quê? Quando eu obedeço a Deus e eu estou no lugar que Ele queira, e aí eu vou fazendo até chegar no lugar em que Deus quer que eu esteja. Eu estou lá porque é vontade de Deus. Então, Deus vai me usar onde quer que Ele queira que eu esteja. Tá? O amor sempre precede a obediência. Então, nossa obediência, como eu falei ontem, não é obediência nem de servo nem de mercenário, é obediência de filho. Então, está com problema na obediência? Vai rezar. Vai rezar. Deus vai iluminar a situação. Tá? Deus vai iluminar. Certo? A obediência religiosa na consagração total a Deus, na própria vontade, que a gente renuncia. Se o primeiro é desapego dos bens, o segundo das pessoas, aqui é o desapego da própria vontade. Por isso que o modo de obediência ele é o maior nesse ponto. Né? E ele é o mais difícil. Pode parecer que não, mas é o mais difícil. Tá? Da própria vontade, que causa comunhão intensa com a vontade salvífica do Pai, em imitação de Cristo, servo sofredor. A dinâmica da obediência a Jesus Cristo, ágape. Toda obediência religiosa começa com a motivação mais profunda possível, isto é, com amor. Então, eu obedeço porque eu amo. E amo primeiramente quem? A Deus. A Deus. Tá? Segundo, comunhão. Esse ato, esse querer cumprir a vontade do Pai, causou uma profunda união entre o Pai com o Filho. E vai causar uma união nossa com o Pai e com o Filho. Certo? Tá? Por fim, submissão ou docilidade. É o ponto mais crítico de toda obediência cristã. O filho deve transformar seu querer no querer do Pai, que exigia um ato de submissão. Obediência religiosa é unir-se ao Cristo na submissão à vontade do Pai, que muitas vezes é cruz. Cruz. Se pobreza é cruz, castidade é cruz, aqui é mais ainda. A gente vai falar, Pai, afasta de mim esse cara. Tá? Mas não seja feita a minha vontade, mas a vossa vontade. Tá? Então, Jesus rezou a obediência dele. Agora a gente não quer rezar a nossa. A gente não quer rezar a nossa. E tem hora, gente, que obediência é quase que um ato heróico. Tá? Então, temos que rezar nossa obediência. Para ouvir a voz de Deus, a voz superior. Criar esse vínculo com Deus. E trabalhar essa dimensão de cruz que está na obediência. Que muitas vezes é sofrer mesmo. Tá? Mas no fim, quem obedece sempre vence. Quem obedece verdadeiramente sempre vence. Tá? Olha o caso de Santa Paulina. Quer dizer, por encrenca com uma leiga, que foi futricar na orelha do arcebispo, por confusão e não saber que o padre que assistia a ela, Santa Paulina, não falou, ela não deveria voltar para São Paulo, ela voltou. O arcebispo leu isso como o quê? Como desobediência. Não deixou nem ela explicar. Mandou ela para Bragança Paulista como uma simples irmã e distribuiu todos os privilégios que ela tinha como fundadora e superior. O que a Paulina fez? Obedeceu. E não voltou mais a ser superior. Mas se voltou, depois ele foi pedir desculpa. Tá? Porque aí ele entendeu. E isso demorou 13 anos, 14 anos. Né? E aí ela retorna aqui para São Paulo. Para ser exemplo para as outras irmãs. Tá? Padre Pio, a mesma coisa. Tá? Padre Kenton, fundador de Schoenstatt, a mesma coisa. 14 anos nos Estados Unidos. Tá? No exílio. Mas isso faz parte do itinerário de santidade da pessoa. Tá? Por fim, ágape, amor, comunhão, submissão e por fim execução. Não adianta nada fazer todo esse itinerário bonito aqui de
espiritualidade se não se efetiva, né? Cumprimento da submissão assumida. Mitos religiosos confundem a essência da obediência com a execução, sem primeiro passar pela submissão. Alguém pode executar algo, mas com um coração totalmente contrário, sem nenhuma submissão. Não pode haver obediência se falta a motivação de amor que acompanha o ato de submissão. Amor a quem? A Deus em primeiro lugar. E aí você ama o seu superior, você ama todo mundo. Mas em primeiro lugar a Deus. A gente obedece em primeiro lugar a obedecer. Por amor a Deus. O resto vem depois. O resto vem e vem. E vem depois. Tá? Por quê? Tem gente que obedece, por exemplo, por carreirismo. Ah, eu vou fazer contentar esse homem agora, porque depois ele vai me dar algo no futuro. Tá? Então, o padre lá, vou obedecer o bispo, vou aceitar essa paróquia, eu não quero ir, porque não pode, né, gente? Manipulação do superior. Aí a pessoa usa de mentira, usa de subterfúgio, esconde as coisas para obter alguma coisa. Tá? Então precisa tomar cuidado com isso. Certo? Isso não quer dizer que você precisa também se prejudicar. Aí eu vou falar todo o meu foro interno para o meu superior para ele me punir. Porque eu preciso ser punido. Oh. Aí é uma visão masoquista da vida que não dá certo também, né? Aí você é meio desequilibrado de outra maneira. Tá? Então, a verdade, pronto. E se não é verdade, vamos calar e vamos entregar. Jesus calou perante Pilatos, gente. Tem hora que a gente tem que calar a boca para falar mal o quê? A gente fica quieto. Deu para entender? Tá? Então vamos no equilíbrio também, né? Para ver a obediência é necessária uma profunda fé. Sem fé não obedece. Tá? Porque a fé que vai me fortalecer. E eu vou obedecer porque eu creio em Deus. Tá? Há pessoas, por exemplo, aí no nível do matrimônio, que vem reclamar do marido, ou o marido vem reclamar da esposa, por exemplo. Porque matrimônio é muito mais desafiador do que a vida religiosa, pode ter certeza disso. 1 Coríntios 7, né? Prefiro que vós não casais. Não vós não casais, prefiro. Porque é uma cruz casar. Tá? Por quê? Você faz uma opção que vai ser pro resto da vida. E você vai saber com quem você está casando. Você não sabe com quem você está casando. Você conhece até certo ponto. A confiança no outro não é pelo outro. Ela passa pelo matrimônio em Deus para confiar no outro. No voto de obediência é a mesma coisa. A gente obedece e por causa de Deus. E se às vezes é difícil, você vai pedir a graça de Deus para obedecer. Ficou claro? Tá? Porque senão, gente, a gente tem uma visão muito humana. Que hoje, como foi falado lá em cima de democracia, então a gente xinga o governo, mete pau no sarrafo, no governo, fala. A gente começa a trazer todas essas coisas aqui para dentro. Começa a transformar a vida religiosa em partido político, em sindicato, e começa a perder a visão de fé da coisa. Aí perdeu a visão de fé, vai ficar difícil obedecer. Se não falar, impossível. Tá? Uma das coisas que, inclusive, bom, vai falar aqui embaixo. Tá? Prática, abertura para cumprir a vontade do Pai. Exige diálogo com o nosso superior. Necessidade de submissão consciente ao Pai no superior, aquilo que a gente falou na Filipenses 2. Execução, exige-se a doação de nós mesmos para captar e executar submissamente a vontade do Pai. Lembra que quando você obedece, você está jogando a tua vida na mão da pessoa. Tá? Mas você tem que crer que é Deus quem está por trás de tudo isso. Certo? E aí a palavra-chave, corresponsabilidade. Cooperar com obediência ativa e responsável. O que acontecia antes? O superior nunca erra. Então tem aquelas coisas de Santa Rita de Cássia, de molhar a rosa, que era só um cabo seco, aí a rosa floresce, porque é o milagre da obediência, papapá. Aí depois do Concílio Vaticano II, que teve todo aquele problema na igreja, né? Saiu de uma ponta de uma obediência absoluta, o superior nunca erra, então fazia aquelas coisas que só por Deus, e a pessoa morria obedecendo, né? E não discutia.
saiu para outra ponta, que chamava obediência dialogada. Mas no final você dialogava para fazer o que você queria, né? Também está errado. O que é obedecer? Você vai dialogando, sim. Tem que expor seus limites, sim. Tá? Por quê? Senão também não vai. Não, você vai trabalhar no presídio, mas não tem vocação nenhuma para isso. Eu não consigo. Não consegue por quê? Por causa disso. Então você expõe as razões dele. Tá? Então cada um tem habilidades, cada um tem capacidade na sua vocação. Não é todo mundo pode tudo. Certo? Então você tem que expor isso. Você vai dialogando. Aí volta a teoria do funil, né, gente? Aí você vai vendo o que Deus vai falando. A hora que afunila, não tem opções, então vamos lá. Corresponsabilidade é isso. Você obedece por causa de Deus ao superior, mas vendo a totalidade do instituto e da igreja. Aí você vê o quê? Não, é para eu estar lá. Aí eu vou e obedeço. Correto? Deu para entender? Sim. Então, a corresponsabilidade é um equilíbrio entre aquela coisa absoluta de obedeceu, falou, obedeceu, e um diálogo só para fazer o próprio egoísmo. Não. Eu vou discutir, vou conversar, para que no diálogo a gente chegue verdadeiramente a uma corresponsabilidade. Olhando a minha parte e olhando a parte do Instituto e da Igreja. Isso aconteceu lá no tribunal de Nuremberg, né? Dos alemães que obedeciam por obedecer. Mas ali então. É bem complicado. Tem o filme. Você assistiu o filme? Não. Então assista, que foi bem enorme aquele filme. Para quem gosta desse tipo de processo, o promotor no final, ele joga na cara deles o quê? Vocês falam que vocês obedeceram, está obedecendo ordem. Mas lá no fundo, vocês eram psicopatas colaborando com um grande psicopata e nada mais vocês estavam fazendo à vontade de vocês. Tá? Tinha uma pessoa, que inclusive já até perdeu essa também, lá no passado, 20 anos atrás, até mais do que isso. A gente ia pedir as coisas para o Gilberto, ele falava assim, fica tranquilo, a gente planta e a gente consegue. No sentido de que eu vou falando só aquilo que eu quero para conseguir aquilo que eu quero. Tá? Ou eu pego a fraqueza da pessoa para fazer aquilo que eu quero. Então, a obediência ela tem que ser objetiva, gente. Tá? Claro que eu devo mostrar aquilo que é importante. Mas eu tenho que ser franco, né? Tá? Eu tenho que ser franco e não usar de artimanha, né? Ardil, né? Como se diz, né? Por isso, essa corresponsabilidade é cooperar com obediência ativa e responsável. Quer dizer, não é obedecer, eu obedeço, dane-se o resto. Agora eu vou fazer o que eu quero, dane-se. Não. Ou eu não obedeço e, dane-se vocês, não quero nem saber. Não, eu tenho, o instituto é minha família. Então, como a família que nem agora acontece, perde o barraco. Escuta, vamos reconstruir nossa vida, né? Certo? Quando a gente perdeu o instituto, conforme o seminário, quando eu falei para vocês, uma das coisas que mais me doeu na época foi padres nossos, um padre, né, específico, chegar para o Padre Afonso que estava me auxiliando e falar assim, vocês já conseguiram resolver o problema? Tradução, não é nós já conseguimos, é vocês. Eu estou pouco me lixando do que está acontecendo. Você já conseguiu resolver? Então eu tiro o meu corpo, dane-se vocês. Eu estou na minha vida, estou aqui trabalhando na minha palavra, fazendo o que eu quiser, vocês que resolvam lá. Então, isso é obedecer? Corresponsabilidade. É o vestir a camisa, ele pertence, aquela coisa toda. Né? Então, quando se obedece, tem que ter visão do todo. E não só visão da sua parte. Tá? Por isso que atrapalha. Umas 3 coisas aí. O orgulho, a pessoa fica cega por querer só fazer
olhar para si mesmo. Fechamento, ela não se abre, não vê os outros lados. E o comodismo, né? Eu quero fazer aquilo que eu quero fazer. E simplesmente dane-se o resto. Tá? Simplesmente dane-se o resto. Então aí eu não vou viver plenamente a obediência a coisa nenhuma. Tá? Ficou claro isso? Alguma dúvida? Tá? Por fim, uma coisa que é importante saber. Então, nossos votos, nossa vida consagrada, ela se manifesta por esses 3 desapegos. E ela se manifesta através disso, porque eu me desapegando dos bens, eu vou mostrar que a minha única riqueza é Cristo. Eu me desapegando do amor humano, eu vou mostrar que o meu único amor é Deus. E eu querendo fazer a vontade de Deus, eu vou cumprir o Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Terminando isso, a vida religiosa ela vai numa, que a gente chama de formação permanente, né? Então nós temos essa teologia, a gente fez os votos. Acabou a minha vida? Não. Eu continuo me formando. Por isso tem que evitar confundir o intelectual com o processo de consagração, que precisa da formação permanente para alimentar e ser uma consagração plenamente religiosa. Quais são as características dessa formação permanente? Primeiro, nunca vou estar formado. Nunca. Não é porque enfiou a mão na cabeça ou rezou a ladainha lá no dia da profissão, pronto, acabou minha vida. Não. Você vai estar em formação sempre, não só uma formação intelectual, mas uma formação de ser humano por inteiro. Tá? Pastoralmente você vai crescer intelectualmente, você vai crescer espiritualmente, e você tem que continuar crescendo humanamente, pelo resto da vida. Tá? Por isso, vai apresentando coisas novas. Então, a formação permanente é uma fonte importante para enxergar com os olhos da fé a realidade que nos cerca e nos convida a sair da nossa posição de conforto e dar passos na vida. Né? Dar passos na vida. Se atualizar, por exemplo. Medo do autoconhecimento, né? Esse medo de autoconhecimento existe especialmente na área psicoafetiva, sexual. Ou sem pavor de qualquer tema que toque nesses pontos, né? Preciso trabalhar isso e saber que a sexualidade e a afetividade, ela muda durante as idades. E eu tenho que me adaptar, eu tenho que aprender a lidar comigo mesmo, tá? Vai acontecer, como hoje tem a síndrome de burnout também, hora que a gente fica estafado, né? Então vai vir depressão. O que eu preciso fazer? Me fechar e morrer? Não. Eu preciso falar com o superior. Eu preciso falar com o diretor espiritual. Eu preciso primeiro, o que está acontecendo comigo? O problema está na realidade que eu estou ou o problema está em mim? Ou o problema está nos dois? Então eu tenho que, nessa formação permanente, buscar o que está acontecendo comigo para eu poder administrar. O que muitas vezes as pessoas desistem? Porque elas se fecham. Tá? Ou naquela obediência burra, ela fala, não, eu tenho que... Ela vai se matando. Até chegar uma hora que desmonta tudo. Aí não adianta mais, né? Então, vamos... Agora, outra coisa, corpo mole, né? Então, vem o primeiro obstáculo, o primeiro fracasso, acabou. Minha vida acabou, né? O Frei Paulo fala assim, os jovens hoje não sabem lidar com fracasso. Não adianta, a gente nós somos filhos do fracassado, que é um Jesus na cruz. É o tempo inteiro fracasso. Então vai ter que aprender a lidar com isso. O tempo todo. Tá? Outro ponto que precisa aí é o ativismo. Então o ativismo exagerado tomou conta de muitos religiosos, causando certa desatualização em vida consagrada em seus apostolados. Então o que a pessoa faz? A pessoa ela vai trabalhando e ela não procura mais parar para se formar. E aí ela vai, chega uma hora, dá uma frustração muito grande. Porque ela não sabe mais o que ela está fazendo da vida dela. Tá? Tendências à formação contínua hoje. Primeiro, uma formação holística. O que é uma formação holística? Que olha o todo da nossa vida. Tá?
Não somente falar de voto, não somente, mas olhar o lazer, contemplar a qualidade da vida do consagrado, como está a nossa qualidade de vida de oração, como está a qualidade da nossa vida pastoral, como está a qualidade da nossa vida fraterna. Então, mas não basta só ficar também falando, está tudo uma desgraça, isso aqui. Não, está uma desgraça. O que a gente pode fazer para melhorar? Então, não olhar só o viés espiritual da vida consagrada. Você tem que olhar a pessoa por inteiro e trabalhar isso. Tá? Atuação teológica, por exemplo, outra dimensão que precisa ser vista. A pessoa formou na teologia, não quer mais nem ver livro na frente. Não, eu tenho que buscar me atualizar o tempo todo. Tá? Uma formação espiritual, quer dizer, há certamente tendência de fazer na espiritualidade mais encarnada na vida, mais relacionada com aquilo que está acontecendo e trabalhar isso. E formação pastoral. Precisamos de muito estudo pastoral sobre a maneira de encarar e ajudar os cristãos em nossa sociedade hoje, que está, muitas vezes, muito, muito difícil. Evangelizar uma cidade como São Paulo, por exemplo, é um desafio. É um desafio. Então, nós não estamos obtendo resposta. Os padres trabalham, tem um fracasso sem fim. Vamos nos aprofundar para ver o que está acontecendo? Não só para eficácia pastoral, mas também para a gente ter paciência. Né? Agora os jovens religiosos querem dar muita ênfase à amizade evangélica no contexto comunitário. Querem mais ênfase na qualidade das reuniões comunitárias para fomentar a fraternidade e o apoio, em busca do apoio comum na consagração. A necessidade também de redescobrir o papel do superior como guia espiritual da comunidade. O novo conceito de guia espiritual foi uma redescoberta da ideia original dos padres do deserto. É necessário que nossos superiores tenham formação contínua nessa linha, para que possam ter tempo para sentar e falar individualmente com todos os membros da comunidade. Então, a formação para a vida comunitária passa por cada um. Por quê que o autor está falando? Porque a vida religiosa antes era meio muito massiva. E era aquela coisa de exército. Não dá para trabalhar dessa maneira. Cada um. Então a formação permanente, ela tem que ir vendo quais são os problemas e o que eu vou trabalhando para suprir tudo isso. Deu para entender, gente? Em tudo aquilo que a gente falou, ficou alguma dúvida? Não só hoje, nos séculos passados também. Hã? Tudo bem? Então, nós damos graças ao Senhor por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. José, nosso Pai protetor, rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.